E aí, você sabe usar a palavra down em inglês? Pois é, a palavra down é usada em várias situações no dia a dia, é muito comum, e ela forma várias combinações com verbos que são usados o tempo todo no dia a dia. Então, nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como usar essa palavra. So, let's get started. Antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever aí no canal se você ainda não está inscrito e ativar o sininho também para você receber a notificação do YouTube, porque em breve a gente vai chegar a 300 mil inscritos e eu quero que você faça parte dessa nossa comunidade aqui no YouTube. Bom, primeira coisa é que a palavra down é uma preposição que significa para baixo. Tanto pode ser para baixo no sentido real, que você está descendo a algum lugar, ou no sentido figurado, por exemplo, a pessoa te deixou para baixo, ou você está para baixo, no sentido de estar deprimido, decepcionado. Aliás, tem uma expressão muito comum, um verbo muito comum, que é o let down, que significa decepcionar alguém. Então eu posso falar para você, hey, don't let me down, don't let me down. Então, let me down literalmente seria me deixar para baixo. Ou seja, a pessoa está dizendo que não quer que você decepcione ela. Então, não me decepcione. Ou numa expressão mais popular, não vai pisar na bola, hein? Então, down vai se combinar com verbos para formar os famosos phrasal verbs. E eu vou te explicar aqui um pouco da lógica por trás das combinações de verbos com o down. Então, olha só, segue o meu raciocínio. O que significa go down? Go down é simplesmente descer, porque se você traduzir ao pé da letra, ir para baixo é o mesmo que descer. Agora, e se eu falasse walk down? Também é descer. E se fosse drive down? Descer. Se for fly down? Descer. Run down? Descer. Então você viu que tudo é descer? Como assim? É porque a lógica aqui é o seguinte: a preposição, que é o para baixo, indica a direção do movimento. Então, se é down, você está indo para baixo, você está descendo. O verbo que você colocar junto, ele vai descrever como foi o movimento. Então, por exemplo, se você ouvir alguém falando drive down, a pessoa estava descendo a algum lugar, só que dirigindo. Se você ouvir walk down, é para a pessoa descer caminhando. Se você ouvir run down, a pessoa desceu correndo, e assim por diante. Go down, por exemplo, é mais neutro, né? Porque o go significa que você vai para algum lugar, mas não indica nenhum movimento específico. Get down também pode ser usado, também é um verbo mais neutro, né? Porque o get não indica nenhum movimento específico. Mas é importante lembrar que você precisa das duas palavras, do verbo e do down, porque eu já vi alunos tentarem falar só usando o down. Mas o down é só uma preposição, ela indica uma direção, mas não é um verbo. Você precisa de um verbo junto para formar essa ideia de descer. Então eu poderia dizer, por exemplo, the boy ran down the stairs when he heard his dad's car. O menino desceu correndo as escadas quando ele ouviu o carro do seu pai. Então, ran down significa que ele desceu correndo, né? Porque o run é o verbo correr e o down indica que foi para baixo. Agora, se você ouvisse alguém falando assim, the eagle flew down and grabbed its prey. The eagle, a águia, flew down, ela desceu, mas como que ela desceu? Ela estava voando, né? Então por isso que eu usei flew down. Flew é o passado de fly. Então a águia desceu, the eagle flew down and grabbed its prey. E agarrou a sua presa. Por exemplo, você está num lugar e você pergunta para alguém onde fica o banheiro. A pessoa poderia dizer para você, walk down the hallway and turn left. Desça o corredor e vire à esquerda. Então, walk down é para você descer o corredor andando. Claro que em várias situações você pode usar mais de um verbo conforme o que você quer dizer exatamente. Nessa situação, por exemplo, que eu estou falando para você descer o corredor, um verbo comum seria walk down, beleza. A pessoa poderia dizer go down também, que é um verbo neutro, né? Indica que você vai se movimentar, você vai até algum lugar. Então, tem situações que você pode usar mais de um verbo que fica perfeito. É claro que nessa situação não teria muita lógica o cara falar para você fly down, não é? A não ser que você fosse o Superman e conseguisse voar e tivesse com tanta pressa assim de ir no banheiro. Então, a escolha é sua. Obviamente você vai escolher verbos que tenham o mínimo de sentido ali na situação. Mas nada impede que você use qual você quiser. Vamos supor que eu chego na cozinha e meu filho está em cima da mesa, em pé em cima da mesa, olha só. Aí o que eu vou falar para ele? Eu vou falar, hey, get down right now. Get down right now. Get down significa o quê? Desce daí
agora mesmo. Principalmente nesse tipo de situação que alguém está em cima de algum lugar e você quer que a pessoa desça, é muito comum se usar essa combinação. Get down, desce daí, desce agora. Ou talvez você já tenha visto num filme, o policial enquadra o cara que está armado, ele fala, put the gun down, come on, put it down. Ele está mandando o cara abaixar a arma, põe a arma no chão, larga a arma. Tá vendo? Numa legenda você poderia ver traduções diferentes. Então o mesmo put the gun down, o que é para o cara fazer? Para ele pegar a arma e colocar para baixo. Para baixo para onde? Vai colocar no chão, né? Para o cara largar a arma. Então você poderia ver numa legenda traduções como larga a arma, abaixa a arma, coloca a arma no chão. Por isso que é importante você entender a lógica dessas combinações, porque aí você vai ver e vai entender qual que é a situação e não ficar preso numa tradução. Principalmente quem está começando, às vezes vê as palavras ou vê certas expressões, depois vai ver uma tradução numa legenda de filme, por exemplo, e não entende, né, porque foi traduzido daquela forma. Então o que importa é a ideia, né? Qual que é a ideia que você vai imaginar agora quando você escutar alguém falando put down? Né? É para colocar aquilo que está na sua mão para baixo ou no chão, enfim. Então essa é a primeira ideia do down, que é a ideia literal de você colocar alguma coisa para baixo ou de você mesmo descer algum lugar. E dá para descer de várias formas. Agora tem um outro sentido do down, que é de reduzir ou diminuir a intensidade. Então tem alguns verbos que vão ter esse sentido. Por exemplo, tem o verbo slow down. To slow down, o que é? É você diminuir a velocidade. Então você está dirigindo a 150 por hora, eu falo para você, hey man, slow down. Ô cara, vai mais devagar, reduz a velocidade, diminui aí. Então isso é slow down. Pode ser na velocidade do carro, pode ser na velocidade que você está fazendo alguma coisa, de repente você está fazendo muito afobado ali, eu poderia falar para você, hey, slow down. Slow down, there's a police car ahead. Slow down, vai devagar. There's a police car ahead. Tem um carro de polícia ali na frente. O go down, que a gente viu como descer, você também pode usar como diminuir, reduzir. Por exemplo, quando a temperatura está diminuindo, você poderia usar o go down para falar isso. The temperature is going down. You'd better take a coat. The temperature is going down. You'd better take a coat. A temperatura está diminuindo. Melhor você levar um casaco. Poderia falar que os preços estão diminuindo. The prices are going down. Só que os preços nunca diminuem, né? Tem também o turn down, que significa diminuir, principalmente quando você está falando de som, do volume do som ou da intensidade de alguma coisa. Aí você vai falar, por que o turn? Porque turn significa virar ou girar. Se você lembrar, mais antigamente, os botões geralmente de volume eram um botãozinho de você girar ali. Você pegar um rádio antigo, tinha um botãozinho que você girava de volume. Hoje é tudo de apertar, né? Tudo tecla, mas a ideia veio daí, né? Então você gira para diminuir. Então é turn down. Could you turn down the music for a moment, please? Could you turn down the music for a moment, please? Você poderia abaixar a música por um momento, por favor? Então, turn down the music, né? Abaixar a música. Pode ser turn down the volume, abaixar o volume. Tem também cool down. Cool é de frio, de esfriar. Então, cool down é para você deixar esfriar. Você fez um bolo, por exemplo, tirou do forno, aí você, o que você vai fazer? Let it cool down. Let it cool down. Deixa ele esfriar. Tá, eu sei que você deve estar pensando, mas se cool já é esfriar, para que colocar o down? Você até pode usar o verbo to cool sem problemas, como esfriar, mas é muito comum no dia a dia eles sempre colocarem alguma partícula junto com os verbos, para dar mais ênfase, fica mais legal, é mais comum as pessoas falarem assim. Então o melhor é a gente falar como eles falam. Mas se você falasse let it cool, tá certo também, tá perfeito. É a mesma coisa com sit down, que é sente-se, né? Sentar, sit down. Ah, mas sentar já é sit, para que colocar down, né? Vou sentar para baixo? Mas é comum se falar. Então tem algumas situações que eles colocam o down para dar mais uma ênfase. Está relacionado com ir para baixo ou diminuir, só que tecnicamente não precisaria, né? Você não precisaria falar que é sentar para baixo, porque é para baixo mesmo que você tem que sentar. Mas é comum se usar isso em inglês. Igual cool down. Esfriar já é reduzir a temperatura, mas é comum eles falarem cool down. E a gente deve aprender o que é comum do falante nativo usar no dia a dia. Lie down, por exemplo, lie down é deitar. Você deita para baixo, claro. Você poderia usar só lie? Pode, mas é mais comum se usar lie down. Calm down, se acalma.
né? Quer dizer, você vai diminuir a sua agitação. To calm já é se acalmar, mas sempre eles falam calm down. Então pode parecer um pouco redundante, mas é normal, é assim que todo mundo fala. Em português também a gente tem várias coisas que são redundantes e todo mundo usa no dia a dia. Você já parou para pensar, por exemplo, em prefeitura municipal? Não é redundante porque prefeitura sempre é municipal, né? Não tem outro tipo de prefeitura. E se você parar para pensar, tem muito mais aí em português também. Mas talvez você esteja pensando, será que não tem um verbo que seja descer, um verbo único? Tem. Existe o verbo to descend, que é descer. É um verbo bem neutro, só que é bem formal. Você vai ouvir algumas situações mais formais, mais técnicas, mas no dia a dia eles sempre vão usar os verbos com o down. Você poderia ouvir o verbo descend, por exemplo, o piloto lá, o comandante, está falando, né? Ó, We'll start to descend in a few minutes. We'll start to descend in a few minutes. Nós vamos começar a descer em alguns minutos. Ele está sendo mais formal, mais técnico ali, né? Ele poderia usar go down sem problemas, que é muito comum também. Claro que você vai encontrar phrasal verbs com down, né? Verbos combinados com down, que assumem significados completamente diferentes, às vezes não tem nada a ver com essa ideia de para baixo ou de diminuir. Aí você tem que aprender como se fosse uma palavra nova. Mesmo assim, tem alguns que aparentemente não tem nada a ver, mas tem um pouquinho de lógica por trás. Só para dar um exemplo, existe o verbo look down on. Look down on, tem 3 palavras nesse verbo, ele significa menosprezar. Aí você fala, nossa, o que tem a ver, né? Mas se você parasse para pensar, imagina que eu estou aqui e eu olho para baixo, né? Look down, literalmente olhar para baixo, on alguém. Eu estou olhando para baixo por cima de alguém. Ou seja, é assim que as pessoas menosprezam as outras, né? Elas olham para a pessoa, para uma outra pessoa, como se a outra fosse menor, fosse inferior e você está no topo. Então, you look down on the person. Então daí tem uma certa lógica, né? Porque o look down on é menosprezar. Mas como eu disse, fica preparado para encontrar alguns que talvez não façam tanto sentido. Ah, mais uma coisa, você vai encontrar um link aí na descrição do vídeo do nosso grupo VIP no WhatsApp. Se você precisa aprender inglês de uma vez por todas, passo a passo, em breve eu vou abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online e se você quiser saber mais detalhes, entra nesse grupo e aguarda que em breve eu passo mais informações por lá. So guys, that's it for now. Thanks for watching and I'll see you next time.